Vamos fechar os olhos, vamos fazer uma oração. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado por esse culto tão especial, pela adoração, pelo louvor, por todos os momentos que nós estamos aqui para cultuar a Ti. E agora queremos ouvir profundamente a Tua palavra. Fale aos nossos corações e nos transforme pelo poder da Tua preciosa palavra. Teu Espírito possa vivificar em nós, Senhor, tudo que for falado, e isso cause uma transformação, cura em nosso interior. Mudança de vida, é o que nós queremos. Em nome de Jesus nós oramos, amém e amém. Vamos dar um aplauso ao Senhor. O tema da palavra é vencendo com Deus. E eu quero ler o texto bíblico do livro de Josué, capítulo 1. Vamos ler o versículo 1, 7 e 8. Vamos ler o versículo 1, depois o 7 e 8. Eu vou ler aqui na nova tradução da linguagem de hoje, e diz assim o texto: Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Num: Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite, e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Vamos pode dizer amém? Você conhece a história de Josué? Aqui começa narrando o momento em que ele deve assumir o lugar de Moisés na liderança do povo de Israel, e eles estavam caminhando ainda pelo deserto, nesse momento, já bem próximo da fronteira de Canaã, para tomar posse da terra prometida. Porém Deus leva Moisés, não é permitido ele conduzir o povo até a terra, e Josué, então, assume essa liderança. E, sem dúvida, esse foi o maior desafio da vida de Josué. Por aquilo que Moisés representava, toda a história que eles tinham vivido já há 40 anos, os milagres, o mover de Deus, a libertação, o mar aberto, o maná diário, a água que fluiu da rocha, as guerras vencidas, lá atrás as pragas do Egito, tudo o que significava a liderança de Moisés, agora passava para Josué, que de fato tinha sido treinado para esse momento. Mas quando chega um momento, não é fácil de assumir. E é justamente que esse texto nos mostra, porque quando você lê o primeiro capítulo, que é a nossa base do livro de Josué, e Deus começa a falar com ele, pelo menos 3 vezes Deus fala, em poucos versículos escritos, 3 vezes Deus fala com Josué, ser forte e corajoso. No último versículo do capítulo 1, agora o povo fala para Josué, seja forte e corajoso. Isso nos dá a entender que Josué, ele estava, na minha opinião, certamente se sentindo muito honrado por ele ter sido escolhido por Deus, por ter sido escolhido pelo líder Moisés, sido preparado para esse momento. Imagina, foram milhões de pessoas que saíram do Egito, e agora ele era a pessoa pronta e preparada para assumir a liderança. Uau, que privilégio! Mas ele devia estar tremendo de medo, porque eu penso que estava estampado na cara dele o medo. Porque Deus fala 3 vezes, rapaz, calma, seja forte, tenha coragem, eu vou estar com você. Aí depois o povo, vendo a cara dele de medo, o povo também fala, calma Josué, nós estamos juntos, não se preocupa não, a gente vai contigo nessa jornada, nós vamos te obedecer. Assim como nós fomos com Moisés, nós seremos contigo. Seja forte, seja corajoso. E isso nos mostra que nas nossas vidas, assim como Josué, teremos, não apenas um, teremos momentos, vários momentos, em que seremos terrivelmente desafiados. Em que o nosso estômago vai embrulhar de medo. Que teu coração vai palpitar de temor. Que você vai ter vontade de sair correndo. Que você vai questionar por que justamente você tem que passar por isso, tanto em coisas boas como em coisas difíceis que
que a vida nos dá. Tanto para a gente assumir até os nossos sonhos, nossos maiores desejos, seja uma promoção profissional, seja você abrir o seu próprio negócio, seja o casamento, ou o primeiro filho, ou entrar num concurso público, assumir uma função de liderança, as questões ministeriais que nós temos aqui, que nós somos desafiados a crescer, a liderar pessoas, ou coisas também que a gente nem escolhe, como enfermidades que vêm em nossas famílias, no nosso corpo físico, problemas emocionais que enfrentamos. Nós temos muitas situações que podem nos causar temor, que podem nos causar medo. Mas quando eu olho para esse episódio da história de Josué, os princípios nos conduzem a aprender como ter vitória, mas não ter vitória conquistada, como se pudéssemos com a força do próprio braço, mas vencendo com Deus, vencendo nos princípios de Deus, vencendo fazendo as coisas certas, sem passar por cima de ninguém, sem causar transtorno ou derrota também, ou pisar nas pessoas, mas vencendo para vivermos aquilo que Deus quer que nós possamos viver. Quem está entendendo, diga amém. E é muito compreensível que Josué tenha medo, porque ele sabia o que ele estava assumindo. Ele viu que tudo que Moisés passou, e a trajetória de Moisés não foi fácil. Quantas vezes líderes da nação, do povo, se levantaram contra a autoridade de Moisés? Quantas vezes o povo queria voltar para o Egito e não acreditava nessa liderança que pudesse conduzi-los à terra prometida? Quantas vezes Moisés teve que ser e se tornar o homem mais manso da terra, né? Como a Bíblia fala que ele foi, porque ele era testado na paciência, em todas o fruto do Espírito que nós sabemos hoje. Ele foi testado porque em vários momentos o próprio povo não acreditava nele, os inimigos se levantavam, tinha a sobrevivência no deserto, tinha tantas coisas. Josué sabia a dificuldade, e Josué sabia também o momento que eles iriam enfrentar, porque se você continua lendo o livro de Josué, você vai ver que logo após ele assumir a liderança, o próximo passo era enfrentar Jericó. E Jericó, de fato, era a cidade mais amedrontadora que eles poderiam enfrentar naquela história, desde Moisés. Era a cidade mais fortificada que havia naquela região. Dizem os historiadores que Jericó era uma das cidades mais antigas de toda a civilização que se tem conhecimento, mais que a China, por exemplo. Era uma cidade fortificada, conhecida pela segurança, conhecida por sua estabilidade, por causa do seu exército, porque não perdia a guerra. E era o próximo passo. Imagina, o primeiro passo, o primeiro enfrentamento que Josué teria, seria justamente o mais difícil de todos. Então eu entendo que para ele foi muito difícil assumir. Eu entendo que ele pudesse ter medo, porque o medo é algo natural. Nós nascemos com esse dispositivo de segurança chamado medo. Agora, o medo, nós vamos ver depois, ele não pode ser um fator que te impede de viver a sua vida, de alcançar suas vitórias, de enfrentar os seus desafios. O medo, ele é um dispositivo que nos protege, de autoproteção. E nós vamos ver algumas coisas mais a respeito disso. Mas eu quero começar, essa palavra é muito simples, ela tem só 3 pontos. E o primeiro que eu quero compartilhar contigo, desse princípio para nós vencermos com Deus, e não importa qual é a luta que você passa, não importa qual o desafio que você está enfrentando, não importa a sua dificuldade, se você quer vitória, existem princípios na palavra. E nós temos que entender que mesmo que essa história tenha milhares de anos atrás, os princípios, eles são, primeiro, inegociáveis. Segundo, eles não têm prazo de validade. Os princípios da palavra são eternos, assim como a própria palavra. Então serve para hoje, serve para mim, serve para a sua vida, serve para o teu desafio. Então eu quero compartilhar contigo. O primeiro princípio então é: ouça a Deus. Se você puder incomodar um pouquinho seu irmão nesse momento, fala: ouça a Deus. É um bom incômodo, né? Ouça a Deus.
Pastor, mas não está escrito no texto que ele deveria ouvir a Deus. Não está escrito, mas ele estava ouvindo a Deus. Tudo começa em ouvir a Deus. Como que ele recebe as instruções de como ter vitória nessa empreitada que agora ele estava liderando? Tudo começa quando ele para ouvir a voz de Deus. E esse é um segredo que nós devemos, um segredo que não é mais segredo, porque você sabe disso, eu também sei, e se não sabia eu estou te falando agora, mas é algo que nós devemos praticar. Não apenas teoricamente saber que Deus fala, saber que a palavra dele é importante, saber que a palavra dele é viva, eficaz, mais cortante que a espada de 2 gumes. Mais do que isso, nós precisamos estar dispostos a ouvir a Deus. E não é apenas ouvir no sentido como alguns falam, que entram para um lado do ouvido e saem do outro lado do outro ouvido. Não, ouvir no intuito de praticar, de viver, de obedecer, de querer de fato desvendar o coração de Deus e conhecer a vontade dele para cada detalhe da nossa vida. Deus, ele tem resposta, ele tem direção para mim e para você, para cada área das nossas vidas. Não existe nada na sua vida que não seja importante para Deus. Deus se importa com tudo que diz respeito a você. Deus se importa com o teu futuro profissional, Deus se importa com a faculdade que você vai cursar, Deus se importa com a pessoa que você vai escolher para casar, Deus se importa com a sua administração financeira, Deus se importa com a sua saúde, Deus se importa com o seu chamado ministerial, Deus se importa com as pessoas que você se relaciona, porque a sua vida foi gerada por Ele, e quando a humanidade se perdeu, Ele compra de novo, através do sangue de Jesus. Isso mostra como nós somos importantes. E essa redenção, que é esse direito que Deus adquire novamente, comprando a nossa vida para Ele atinge todas as áreas do nosso viver. Não é uma propriedade parcial, não é um pedaço, igual você comprasse, tipo assim, tem um terreno que são 4 lotes um do lado do outro. Não é isso, Ele compra tudo. Ele tem direito a tudo. A nossa vida deve ser totalmente consagrada a Deus. Então, já que Ele me deu esse direito de gerenciar a minha vida, mas quando eu entendo que eu preciso dEle para ter vitória, se eu tenho um mínimo de inteligência, conhecendo a palavra, eu vou falar: Senhor, eu quero saber qual é a sua opinião sobre isso. Qual é a sua ordem sobre isso? Qual é a sua direção a respeito disso? Qual é o caminho que eu devo andar nessa área da minha vida? E tem muita gente, infelizmente, dentro da própria igreja, primeiro, que não quer ouvir a voz de Deus. Por que não quer ouvir? Porque nem sempre a voz de Deus vai dizer aquilo que você desejava ouvir. Talvez você está andando por um caminho, A Bíblia fala: há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas seu fim é a morte. Mas enquanto a gente está achando que o caminho é bom, a gente não quer mudar de caminho. Mas Deus sabe que esse caminho que você acha que é bom está te conduzindo à morte. Mas muita gente não quer ser alertada disso. Está lembrado quando você era adolescente, jovem, você foi um pouco rebelde, aí o seu pai queria te mostrar que aquele caminho era bom e você achava que você tinha razão. Aí depois de quebrar a cara, você descobriu que teu pai só queria o teu bem. É mais ou menos isso que Deus faz conosco. Agora, Deus fala com Josué, como Ele fala conosco hoje. Deus fala de várias formas. Deus está disposto a falar conosco. Deus está disposto a nos mostrar a sua perfeita vontade. Deus não tem nenhum problema em se relacionar dessa forma muito íntima. Pelo contrário, é o desejo dEle. Mas a pergunta é: queremos ouvir a Deus? E no momento que nós o ouvimos, estamos dispostos a mudar o nosso caminho para obedecer? Estamos dispostos a renunciar àquilo que parece bom e prazeroso para nós, por privilegiar, por colocar em primeiro lugar a palavra dEle, a vontade dEle, aquilo que Ele diz para nós? E eu vejo que Josué, antes de tudo, antes dele ir para a guerra, antes dele de fato se colocar ali como o líder principal do povo, ele precisava ouvir a Deus. E existem muitas formas que
que Deus fala conosco. E ouvir a Deus, irmãos, é um privilégio. Tem um texto que está escrito em Deuteronômio capítulo 6, começa no versículo 4, que é chamado pelos judeus atualmente, pelos israelitas naquele tempo antigo, chamado Shema Israel. O que é Shema Israel? É ouve Israel. Ouve Israel. Você sabia que o Shema, o ouve Israel, é o principal mandamento para o povo judeu até hoje? Eles recitam, nos dias de hoje, os judeus praticantes, eles recitam pelo menos 2 vezes por dia essa oração baseada nesse texto chamado Shema Israel. Shema é ouve Israel. Para eles é importante ouvir as direções de Deus. E nesse texto de Deuteronômio, depois que vem essa palavra de Deus dizendo ouça Israel, vem ali uma série de instruções para eles, o que eles deveriam fazer, principalmente quando eles entrassem na terra prometida. E Josué estava a 1 passo de Canaã. Então ele precisava trazer o Shema, o ouça Israel, para a sua realidade. E ele começa a ouvir a Deus. Naquele tempo, né, os judeus e os israelitas mais tradicionais, eles usavam alguns adereços chamados filactérios. Usavam uma caixinha aqui na testa amarrada e também uma fita no braço, que com trechos da Torá, da palavra de Deus, da lei de Moisés, e um dos trechos que estava escrito nessas caixinhas filactérios e as fitas amarradas no seu braço, era justamente esse Shema Israel, ouça Israel. Por que eu estou falando isso? A importância de a gente ouvir Deus. Parece que estou falando algo simples, e é simples, mas muita gente não pratica. Nós podemos ouvir a Deus de várias formas. A primeira forma, na minha opinião, eu vou colocar em ordem de autoridade. A primeira forma é mais importante de você ouvir a Deus diariamente, e quando você quiser, é pela palavra de Deus. Diga palavra de Deus. Palavra de Deus. Você quer ouvir a Deus? É só abrir a Bíblia. Abra a Bíblia. E foi isso que Deus também fala para Josué: medita nessa lei de dia e de noite. Que lei? A lei que Moisés tinha acabado de receber, pouquinho tempo atrás. Para nós nos dias de hoje, nós temos até mais conteúdo, né? Porque depois vieram os profetas, depois vieram os salmistas, depois vieram os escritores do Novo Testamento, os evangelhos, as cartas do apóstolo Paulo, a revelação do Apocalipse. Nós temos mais conteúdo hoje, inclusive, do que a época de Josué. E tem gente que quer ouvir qualquer outra voz, quer ouvir os influenciadores, os mestres, os coaches, os especialistas, e eles mudam de opinião, porque o homem é assim mesmo. Tem certeza hoje, amanhã já tem uma outra certeza. Mas a palavra de Deus é imutável, e o dono dessa palavra é imutável, que é o nosso Deus, e a própria Bíblia fala sobre Ele, que Ele é o mesmo ontem, Ele é hoje, Ele será para todo sempre. Quantos podem confiar na palavra de Deus? Então ouça Deus, ouça Israel, ouça através da palavra. Outra forma de nós ouvirmos a Deus através da oração. Ah, pastor, mas oração não é falar com Deus. Não, essa é uma parte da oração, quando você fala a Deus. Mas a oração é um diálogo, porque Deus está vivo, Ele continua falando, Ele continua se expressando para nós. Então, a oração como um diálogo, você fala, mas você precisa dar tempo para Ele te responder, para Ele te falar. É bom que você tenha o teu tempo diário, sozinho com Deus, fechado, dentro do teu quarto, ou qualquer outro lugar que você escolher, um tempo dedicado para você meditar na palavra, para você adorar a Deus, para você orar, mas também para você se calar e ouvir a Deus. E ouvir a Deus. Falar: Deus, eu já falei muito, eu já expus o meu clamor, eu já coloquei diante do Senhor as minhas lutas, as minhas dificuldades, eu preciso de uma direção, então eu estou aqui, eu estou pronto para te ouvir. E eu tenho certeza absoluta que você vai desenvolver uma intimidade com Deus, de discernir a voz dEle, porque Ele vai falar contigo. Outra forma de nós ouvirmos a Deus, lembra-se que eu estou colocando em ordem de autoridade. Em primeiro lugar, a palavra de Deus. Em segundo lugar, pode ser as suas experiências pessoais com Deus, porque até as tuas experiências têm que ser comprovadas na palavra, senão pode ser algo humano e da tua alma.
Mas em terceiro lugar também são os nossos líderes espirituais, nossos pastores, nossos discipuladores. Deus também fala através deles. Os usa como profetas para nós. E lá no livro de Crônicas, nós vemos, no 2 Crônicas, nós vemos Deus falando, né, para o rei Josafá, quando ele precisava de uma direção sobre a guerra que ele enfrentaria. Fala para ele ouvir os profetas. E os nossos líderes podem ser esses profetas. A gente tem aprendido, lá em casa, eu, minha família, a gente dá muito valor para aquilo que nossos líderes falam. Sabemos que eles são humanos, sabemos que eles podem errar até, mas nós confiamos que existe um princípio de Deus, que eles, sobre nós, têm autoridade para falar ao nosso coração, para falar a nós. E nós temos muitas formas de ouvir a Deus, e até quando nossos líderes falam, imediatamente essa palavra deles também tem que ser comparada com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o padrão de fidelidade da voz de Deus. Mas você não pode desprezar que Deus está te dando muitas oportunidades para ouvi-lo. Uma outra forma, não tem todas aqui, mas só mais uma, é por meio do dom de profecia. Eu creio nos dons do Espírito. Quem crê nos dons do Espírito? Eu creio. O Espírito Santo é uma pessoa, ele nos distribuiu dons na igreja. E na igreja tem profetas. No corpo de Cristo tem uns profetas que eles fluem em profecia, e eu creio. E é interessante que uma parte da igreja criou uma rejeição, um certo bloqueio com a profecia. Eu entendo o porquê, porque muitos profetas, ao invés de serem usados por Deus, acabam usando Deus, né? E acabam entrando por um caminho meio estranho. Entretanto, Deus nunca parou de falar por meio de profecias. Muitas coisas que eu vivo hoje, já vivi, ainda vou viver. Eu recebi profecias quando eu era criança, adolescente e bem mais novo. E elas estão guardadas na prateleira da minha vida, e na hora certa vai se cumprir. Eu não tenho nenhuma ansiedade a respeito disso, porque quando Deus fala, Deus cumpre. E se não foi Deus que falou, não vai se cumprir, e está tudo bem. Eu não vou viver minha vida baseada em profecias, a não ser a profecia bíblica. Mas Deus fala através de profetas. E eu quero até desmistificar uma coisa com vocês, para você ter cuidado com essa relação sua com profecia. Tem gente que, quando recebe uma palavra profética, ele tem o hábito de julgar aquela pessoa e falar assim: eu acho que essa pessoa não é tão espiritual assim para falar para mim em profecia, então essa profecia é da carne, não é de Deus. Eu soube que essa pessoa, há um tempo atrás, teve um comportamento errado, então ela não pode ser usada por Deus para mim. Aí você despreza a profecia porque você está julgando o profeta. Mas a Bíblia fala lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo ensina que você não deve julgar o profeta, você deve julgar a profecia. Porque Deus usou até uma mula para falar com o próprio profeta. O profeta que era para falar ficou calado e a mula falou. E era Deus falando através da mula. E eu não estou dizendo que ninguém que seja mula. Mas se até a mula falar contigo, Deus pode usar qualquer pessoa, por mais que ela não seja aquele padrão que você acha que um profeta deveria ter. Porque Deus faz do jeito que Ele quer. Você julga a profecia? Julga como? Pela palavra. Então, o primeiro princípio para nós termos vitória com Deus é ouvindo a Deus. Diga: ouça a Deus. Está disposto a ouvir a Deus? Mesmo que Ele te contrarie, mesmo que Ele te dê uma direção que esse caminho não é bom, mesmo que esse relacionamento não seja o relacionamento que Ele quer para você, mesmo que essas amizades não sejam, mesmo que essa sociedade não seja para você entrar. Mas a expectativa é ganhar muito dinheiro. Não, mas eu estou te dando um livramento, cara. Você está disposto a ouvir a Deus e obedecer? Segundo princípio que nós vemos aqui na história de Josué, que eu quero ressaltar, quando Deus fala para ele 3 vezes: seja forte e corajoso. Só para mexer contigo, fale mais uma vez: seja forte e corajoso. Diga para o seu irmão: seja forte e corajoso. Josué estava tremendo de medo, nós já entendemos isso. Era muito difícil o desafio que ele tinha à frente. E Deus fala para ele: seja forte e corajoso. E eu estava refletindo sobre isso, que como é que a gente se torna forte?
Porque ninguém nasce forte. Pelo contrário, nascemos frágeis. Um bebê é frágil fisicamente. Um bebê é frágil emocionalmente. Ele não tem estrutura emocional formada ainda para enfrentar o que ela nem sabe o que virá à frente da sua vida. Então, quando chegar a fase que vier os desafios da vida daquele recém-nascido, ela vai ter que ter passado por uma jornada de preparação, de criação de forças para suportar os desafios que virão. E foi assim comigo e contigo também. E com os bebezinhos que estão nascendo hoje. Vai ser assim com eles. Porque ninguém nasce forte. Força é treinada. E quanto mais intencional você for para treinar sua força, é melhor para você. Porque quando nós vemos os desafios, a vontade que dá é sair correndo, é se esconder. Está lembrado de Saul, quando no dia da aclamação dele como rei sobre Israel, procuraram Saul que seria o rei, era o dia da coroação, mas ele estava com tanto medo e tímido, escondido nas bagagens. Depois se tornou alguém forte, depois se tornou um grande guerreiro, e até certa parte, um grande rei. Depois ele errou. Então quando você evita as lutas, quando você foge das batalhas, quando você intencionalmente não se expõe a lugares que vai aumentar a sua força, você nunca vai estar preparado para ser de fato forte. Você nunca vai subir de nível, você nunca vai passar a próxima fase, você nunca vai enfrentar coisas maiores depois. E a vida é assim. Na liderança é assim, na família é assim, nos relacionamentos é assim, na vida espiritual é desse jeito. Nós vamos enfrentando lutas de acordo com a nossa capacidade e força, mas se você não está disposto a isso, Deus nunca vai conseguir cumprir na sua vida, não porque Ele não possa, mas porque você não vai estar pronto para fazer aquilo que Ele quer fazer. Então a palavra de Deus para Josué e para você hoje é: seja forte, torne-se forte. Eu estou falando para os irmãos que fisicamente é assim. As pessoas que são criadas, por exemplo, na zona rural e trabalham na roça de forma braçal, naturalmente se tornam fortes. Para os homens e para os médicos que estão aqui, um médico amigo aqui da cidade, endocrinologista, ele me mostrou, assim, não me mostrou o nome da pessoa, mas me mostrou um exame de um senhor de 75 anos com 1070 de testosterona. É o sonho de meninos de 18 anos. Parece uma aberração. Mas por quê? A justificativa é algo fora da curva, mas é um homem que foi criado na roça e até hoje ele está lá trabalhando na roça. Faz força. Se você faz força, você ganha força. Se você é treinado na força, o teu corpo desenvolve capacidade para ter mais força. Agora eu não, eu sou uma pessoa que nunca tive trabalho braçal na minha vida. Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, mas foi escritório, foi office boy, depois como militar fiz um pouquinho de força. Mas se eu não for para academia pelo menos 4 vezes por semana, eu sou um esmilinguido da vida. Eu tenho que ir para academia fazer força, eu tenho que puxar halter, para eu ter força, para minha saúde física. Mas eu estou falando de coisas espirituais para você. Eu estou falando dos seus desafios espirituais, emocionais, de você se expor a situações que vai fazer você criar força. Para você se manter forte, você tem que vencer as doenças. Tem crente cheio de dodói espiritual, emocional, melindroso, vitimizado, não pode falar nada, que ele se ofende, ele quer sair da igreja, ele já descarta pessoas, ele fica chorando a vida toda. A pessoa que vive debaixo de doença não é forte. Agora, se você se posiciona e não aceita essas doenças, essa vitimização, essa fraqueza da alma, você começa a se preparar
para derrubar as muralhas de Jericó. Porque Josué foi assim. Logo depois ele estava enviando espias. Depois que ele ouve a Deus, capítulo 2, Josué envia espias para Jericó. Estava preparando já a invasão. Aí depois ele vence Jericó. Aí depois vai para outra guerra. Aí depois começa a tomar posse. Aí depois começa a distribuir os territórios para as tribos. E aí o povo começa a derrubar gigante. Aí o negócio começa a acontecer. Mas não pode ser um líder doente. Não pode ser um crente doente. Você tem que receber cura na tua alma para você viver o propósito de Deus. Você pode dizer amém? Amém. Pode também dar um aplauso a Jesus? Deus fala para Josué: seja forte e corajoso. Coragem. Eu falei que ninguém nasce forte, mas ao contrário disso, nós nascemos com coragem. Já viu uma criança, uma criancinha, que o pai ainda não fez nenhum escândalo, a mãe não fez nenhum escândalo quando ela quis pular na piscina? Ela vai pular na piscina. Pode ser funda, ela não está preocupada qual é a profundidade da piscina ou do rio, ou se tem onda. Ela estiver na praia, eu lembro que a gente ia com nossos filhos na praia oceânica, né, praia de água salgada, lá no Rio de Janeiro, com onda. E teve uma vez que, acho que a Regiane estava no final da gravidez da Giovana, que é a nossa filha mais nova, e o Lucas era ainda 1 ano e pouco. Eu ficava toda hora tendo que correr atrás do Lucas, porque ele queria entrar na água, e era uma praia com onda, e eu não tinha descanso. A Regiane podia me ajudar, porque ela estava com a barriga enorme. Por quê? A criança não tem medo. A maioria dos medos que nós temos são medos adquiridos. Criança não tem medo de inseto. Se você não assustar a criança, ela vai pegar a aranha caranguejeira. Eu conheço crianças que já comeram barata. A barata que tinha medo da criança, porque ela comia uns insetos. A criança não tem medo, então nós nascemos com coragem. Mas nós vamos perdendo a coragem ao longo do tempo quando somos influenciados pelo ambiente de medo que nos cerca. A gente estava conversando ali em cima, né, sobre algumas aventuras que a gente vai sendo desafiado, coisas assim até bacanas, né? Mas às vezes a gente vai evitando. Aí a gente estava conversando, não sei quem que já foi no Nordeste, Fortaleza, Natal e outras litorais do Nordeste que tem os passeios de bugre nas dunas. Aí a pessoa te pergunta se é com aventura ou sem aventura. Na época lá era assim: você quer Coca-Cola agora na Antártica, né? Coca-Cola era, na época, era o slogan, emoção para valer. Aí a gente foi, eu e a Regiane, nós fomos 20 e poucos anos atrás, no início do nosso casamento. A gente também tinha 20 e poucos anos. Naquela época, bora com aventura. Hoje em dia, não, calma, não precisa ser com aventura mais não, porque agora já sou uns 50, né, 50, né? Então eu tenho que pegar mais leve. Mas mesmo assim, ano passado, a gente pôde fazer uma viagem bem legal, e uns amigos nossos levaram a gente lá em alguns parques da Disney, onde tem as montanhas russas lá bem radicais. Aí o primeiro dia eu falei assim: não, eu preciso evitar esse tipo de adrenalina, eu já passei dessa fase, agora sou mais maduro, isso é coisa para adolescente. Mas aí nossos amigos, a Regiane também, foi a montanha russa, eu fiquei só, não, eu fico cuidando da bebê, deixa aqui o carrinho para ela não ficar sozinha, eu fico aqui cuidando, fazer uma boa ação, vocês se divertem, e eu fico cuidando da bebê. Mas aí, depois ficaram falando, eu não gosto muito dessa adrenalina, só que tem algo maior que eu não gostar da adrenalina, é o meu temperamento, é quando me desafia, é quando eu me sinto assim, diminuído em relação aos outros. Aí naquele dia eu fiquei, não, mas amanhã eu vou, que a gente ia voltar no parque no outro dia. Aí no outro dia, eu fui em todas as montanhas russas, venci, tomei coragem, isso é coragem. Eu estava morrendo de medo, mas depois que eu fui na primeira, eu falei, não morre. Por quê? A maioria dos medos são emocionais. A barata nunca vai colocar a tua vida em risco. Nunca, jamais, entenda isso. Diga para o irmão que tem medo de barata, se você sabe que ele tem. A barata nunca vai te matar. Você é muito mais perigoso para ela do que ela para você. Isso deveria te dar coragem para você nunca mais ter medo de barata. Tem pessoas que têm medo de água, de nadar, né, de entrar no rio, numa piscina.
aprenda a nadar. Se você aprender, entra numa aula de natação que você vai vencer esse medo. Tem medo de montanha-russa? Vai em uma pelo menos, que na outra você vai se divertir mais. Você precisa vencer, nós precisamos vencer o medo e ter coragem, voltar a ter coragem que a gente tinha no início. Porque sem coragem você não vence. Sem coragem você não vence. Sem coragem você vai ser aquela pessoa, sabe, que por qualquer um que bate o pé para você, igual um cachorrinho vira-lata, você vai sair correndo com o rabo entre as pernas. Mas não é o tipo de pessoa que Deus fez para você ser. Você é o tipo de pessoa que Deus fez para ser vencedor, vencedora. Você é o tipo de pessoa que Deus fez para ser um conquistador, uma conquistadora. Você é o tipo de pessoa que Deus fez para viver coisas grandes na sua vida. Mas para tal, você precisa ser forte e ter coragem. Seja corajoso. Porque Deus tem tanta coisa para fazer através de nós. Eu preparando essa palavra, assim, com todo o respeito e admiração que eu tenho pelo pastor Luiz, pastora Miriam, me fez admirar ainda mais, que eu fiquei pensando na jornada deles, e a gente acompanhou de perto, inclusive viemos juntos, né? Mas eles são os principais que assumiram a responsabilidade de liderar Santarém. E eu fiquei pensando, como eles são corajosos, porque a posição deles não é nada fácil, e eles sabiam quando foram convidados que não seria fácil, e talvez tenham até duvidado, como a gente pode até questionar, será que eu dou conta? Será que eu vou conseguir fazer isso? Mas você só sabe se consegue quando você vai. Você só experimenta a vitória se você luta. Se você só cruza a linha de chegada se você entra na corrida. Você só derruba teu oponente se você entra no ringue, no octógono, no tatame. Se você não está disposto a ter coragem, você, desculpa eu vou falar assim, mas não é para ofender ninguém, você vai ser alguém medíocre sempre. Você não sai da média. Josué, ele estava ali, mas se nós estamos falando sobre ele hoje, é porque ele não ficou na média. Ele se destacou. Ele foi o cara que entrou na terra prometida. A promessa feita por Deus não foi para Moisés, foram milhares de anos antes, centenas de anos antes, para Abraão. Lá atrás, Abraão recebeu a promessa, Isaac recebe a promessa, Jacó recebe a promessa, Moisés entra na história. O povo fica, antes de Moisés, 400 e poucos anos escravizados. Agora, Josué é a pessoa que ouve a Deus, que mesmo com medo, ele assume a dianteira, e ele ouve a voz de Deus dizendo, seja forte, seja corajoso, e ele acredita nisso. Ele fala, então, se é para entrar, bora entrar. O que você pode dizer para Deus hoje, assim, se é para fazer, vamos fazer? Será que é para batalhar até salvar a tua família? Será que é para pregar o evangelho lá na tua escola, ou lá no teu local de trabalho? Será que é para você assumir uma liderança dentro da igreja, do ministério, e você está correndo disso, e achando que a voz de Deus mudou para você? Não mudou. Talvez é uma fuga, é um medo, é uma falta de coragem. E você não se dispõe, você não se prepara, você não ouve e obedece. Seja forte, seja corajoso. E para terminar, meu tempo já foi embora. Terceiro princípio, alinhe a sua vida conforme a palavra de Deus. Versículo 7 ainda, Deus diz para Josué, viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Diga assim, toda a lei. Destaca assim, toda. Deus fala para Josué, viva de acordo com toda a lei. Sabe qual é o problema que a gente tem enfrentado na igreja contemporânea? Mas isso não é de agora não, isso faz muito tempo. Mas hoje a gente acaba vendo mais isso. As pessoas, elas não querem enquadrar sua vida na palavra de Deus e se submeter e renunciar para obedecer. Ao contrário, elas querem arrumar uma forma de adaptar a palavra ao seu estilo de vida.
E tem pessoas que ficam buscando argumentos e como se houvesse brechas na Bíblia, na palavra, na lei de Deus, para justificar aquilo que não se enquadra com a verdade bíblica. Você já viu pessoas que ficam perguntando? Eu não tenho nada contra, viu? Principalmente os jovens, pode perguntar. Não estou falando de você não, mas tem pessoas que ficam perguntando, não é porque eles querem saber a verdade, não é porque eles querem aprender, eles querem de alguma forma que a gente responda a algo ou justifique algo que eles já querem cometer, de acordo com seus desejos carnais, com a sua vontade de desobedecer. Aí vem essas perguntas: pastor, é pecado beber bebida alcoólica? É pecado ouvir música mundana? É pecado namorar uma pessoa não crente? É pecado? Aí começam as perguntas. A maioria dessas perguntas, essa pessoa está buscando uma confirmação de algo que ela está decidida a fazer, mas no fundo ela sabe o que a Bíblia diz. É a pessoa que quer conformar a Bíblia com o seu estilo de vida. Ela não quer conformar o seu estilo de vida com a Bíblia. E aqui, um dos princípios que Deus fala para Josué é: coloque a sua vida no padrão da lei. Toda a lei. Toda a lei. O que vai te custar isso? Muita coisa. Vai te custar relacionamentos, vai te custar amizades, vai custar você ser zombado lá fora, talvez vai fazer você perder dinheiro, mas é um dinheiro que não era para você estar na tua mão. Vai te custar você ser criticado por pessoas. Vai custar o mesmo que custou para Jesus, custou para os seus discípulos, custou para os apóstolos, custou para os santos da história. É a renúncia. Quando Jesus fala que quem quer ganhar a sua vida deve perdê-la primeiro. E quem não quiser perder a sua vida também não ganha a vida eterna. Não é um caminho fácil, mas é o caminho que garante a tua vitória com Ele. Era isso que Deus estava falando para Josué. Você quer ter vitória sobre seus inimigos? Você quer invadir as cidades, quer tomar posse da terra prometida? É claro, todo mundo quer. Todo mundo quer o cumprimento das promessas. Todo mundo quer a terra que mana leite e mel. Todo mundo quer prosperidade. Todo mundo quer uma família abençoada, salva. Agora a pergunta é: você quer enquadrar a sua vida na palavra de Deus? Ou você quer se conformar com o mundo? Ou você quer agradar o mundo? Porque o apóstolo Tiago, ele diz que aqueles que querem ser amigos do mundo tornam-se o quê? Inimigos de Deus. Nós vivemos uma vida cristã, real, bem radical, com poucas ou nenhuma negociação. Porque Deus é santo. Agora, esse Deus que é santo é o Deus que está te dando o caminho para você vencer, o caminho para você ser curado, o caminho para você prosperar, o caminho para a tua família servir ao Senhor, o caminho para você fazer a vontade dEle, o caminho para você ser uma referência de Deus aqui nessa terra. Isso é vencer com Deus. E amados, essa palavra, sabe, é uma palavra, eu acho ela tão simples, porque é tão óbvia. É só você ler. Não precisa nem ter um pregador aqui hoje, bastava ler a palavra. Mas eu acredito que nós precisamos colocar em prática isso. Tem gente questionando a questão, sabe, se hoje a igreja não deve ser uma igreja mais inclusiva, sabe, tem coisas tão óbvias na palavra. É claro que a igreja é inclusiva, porque a Bíblia fala, Jesus disse: vinde a mim todos vós estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas essa inclusão logo depois tem transformação. Vem todo mundo, mas tem que se converter, tem que se arrepender, tem que viver a vontade de Deus. E Deus quer nos dar a vitória. Essa manhã Deus trouxe aqui para te colocar no caminho da vitória. Amém? Quando você recebe, diga amém. Você pode ficar de pé nesse momento? Vamos fazer uma oração.
Eu queria que você colocasse diante de Deus agora. Você vai fazer a sua oração. Eu tenho as minhas lutas. Não pense que quem sobe aqui na plataforma não passa por lutas. Passamos, e lutas pesadas. Todo mundo tem suas lutas. Todo mundo tem seus gigantes a derrubar, suas muralhas a lançar por terra. Todo mundo tem o mar vermelho que precisa se abrir à frente. Todo mundo enfrenta guerras contra gigantes. Todo mundo tem exército que cerca e quer ameaçar a tua história, a tua vida, teu futuro, teus sonhos. Mas nós temos o caminho da vitória. É vencendo com Deus que nós seguimos. E eu queria que você orasse agora justamente sobre a tua causa, teu desafio. Que você se levantasse agora em oração contra os seus inimigos e você dissesse para ele: olha só, maior é aquele que habita em mim do que aquele que está no mundo. É maior que você. Se você estiver com Deus, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. A promessa de Deus, quando Deus fala para o povo ouvir as palavras dele e obedecer, uma das promessas, quando eles entrassem numa guerra, é que se o inimigo viesse contra eles por um caminho, esse inimigo, que normalmente na história bíblica era sempre superior numericamente ao povo de Deus, eles fugiriam desesperados, igual, falamos de barata, né? Igual barata tonta, assim, por 7 caminhos. De tanto temor que a presença de Deus causa nos seus inimigos. Você entende isso? A presença de Deus causa pavor nos seus inimigos. E eu quero te perguntar: por que você está desanimado? Por que você está pensando em desistir? Por que você está pensando em abrir mão da sua casa, sua família? Por que você não está tendo coragem de seguir em frente nos teus projetos de negócios? Porque se Deus está contigo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos orar?